Nós olhamos para o mundo uma única vez, na infância. O resto é memória. É uma frase de um poema de Louise Gluck. Um poema que se chama Nostos. E que abre o livro de um outro autor, um romance de Pedro Jucá, que se chama Amanhã Tardará. E é com os personagens deste livro, olha cá, com os personagens do livro, os três protagonistas do livro, um cachorrinho, o Marcelo, a Inês, são irmãos, que estão aqui, dentro desse livro, ó. Estão aqui dentro. E eu vou conversar com eles? Não, eu vou conversar com o autor do livro, que é procurador, o advogado procurador do estado de Paraná, é um cearense, e é um escritor que está lançando, já lançou aí esse livro, exatamente, o Amanhã Tardará. E é com ele o nosso diálogo. O nosso jogador de hoje é ele, Pedro Jucá. Pedro, contista, cronista e agora romancista. Romancista, Ricardo. Já pensou? Já pensou? E eu quero que você então comece, que eu acho que tem a ver com o seu livro, tenho certeza absoluta que tem a ver com o seu livro. Comente esta frase da Louise Gluck, que é: nós olhamos para o mundo uma única vez na infância, o resto é memória. Isso aqui é um olhar da infância, é o seu olhar único para a infância, isso aqui é memória inventada, autoficção. Muitas perguntas capciosas. Antes de tudo, queria agradecer imensamente por você ter me recebido aqui. É uma honra, você é uma sumidade, uma autoridade da cultura cearense e é surreal que nesse momento eu esteja aqui diante de você dialogando e viajando. Vamos viajar, né? Vamos viajar. Vamos viajar para a infância, então. Vamos viajar para a infância. A primeira frase do romance diz, na voz do Marcelo, que é protagonista e narrador: o resto do caminho até a casa de minha infância eu teria de trilhar a pé. Eu acho que é isso. A última parte da viagem até a casa de minha infância eu teria de trilhar a pé. O romance é exatamente alguém que volta para o lugar onde já esteve. Exatamente. É um romance onde viveu a sua infância. Exatamente. É um romance de formação, cuja cena inicial é a chegada, o retorno de Marcelo para a Vila Natal, uma vila fictícia. Não é uma autoficção, é uma ficção. Muito embora, claro, haja elementos meus, a gente pode conversar mais sobre isso. Todo autor é autobiográfico, toda obra é autobiográfica, como diz Nelson Rodrigues. Num certo sentido, claro. Num certo sentido. A gente está se reinventando. Exatamente, se reinventando, jogando uma versão de si, vertendo a si mesmo naquelas páginas, né? Sim. E então, Marcelo retorna para a Vila Natal, Ourives, fictícia, porque o pai se encontra à iminência da morte, ele vai cuidar do pai, e quando ele retorna no começo de manhã, numa madrugada, assim, ele encontra por acidente a irmã Inês, que é um dos bonequinhos que está na sua mão aí. Marcelo e Inês. Marcelo e Inês. Nini, ele a chama de Nini, é o apelido de infância dela. De infância. Nini. E ela o recebe com truculência, quase violência física. De modo que, a partir disso, ele é meio que obrigado a navegar o contrafluxo da memória. E essa imagem de contrafluxo é própria porque uma das personagens protagonistas do livro é um rio. É o rio Ourives. É muito importante para a história, para costurar nesses meandros de rio e da memória. Ele volta para essa casa, recebido com truculência, e ele é obrigado a navegar nesse contrafluxo desde a primeiríssima infância para tentar entender o porquê de ter sido recebido como foi, para tentar entender o porquê de ter essa relação com a irmã ser degradado a esse ponto, e com a família, portanto, também, né? E aí, a partir disso, a história... E tem o cachorrinho. E tem o Toby. Esse é o Toby. Que é... Qual é o papel dele? Ele é um dos protagonistas. Ele é a infância, um dos lados da infância? Um dos lados. Um lado mais lúdico, mais lúdico, mais afetivo. Marcela é uma personagem muito ensimesmada, muito reclusa, muito parada. E o Toby lhe causa movimento, de algum jeito ali, né? Ele permite, usando de novo a imagem de rio, o rio do afeto fluir, né? E ele está lá desde o começo da história. Ele não está no final, nessa cena inicial, que já é o Marcelo mais velho, mas quando volta lá para quando o Marcelo tinha ali 4 anos em média, ele já está lá. E é uma personagem... o cachorro
Da infância. Da infância. Da infância, que não Isso. sobreviveu, claro. Claro. Não envelheceu. Infelizmente. Como a infância vai envelhecendo. Exatamente. Os cachorros vivem Exatamente. menos, não é? Embora tenham tanto de aprendizado para nós. Mas aí eu estou fazendo uma outra ligação com outro objeto que você me trouxe, porque o personagem, um dos protagonistas que representa um dos lados da infância não maculada, ou da infância inventada, né? Porque toda infância é filtro, todo passado é filtro, né? Do presente. Sim. É um cachorro. E, no entanto, eu estou vendo que tem aqui gato. Tem. Aqui, você me trouxe não só 3 gatos. Trouxe. Como é que você é um apaixonado por gatos, Sou. senhor Pedro Jucá? E o personagem não é um gato, o personagem principal é um cachorro. Mas eu vou dizer uma coisa. Por quê? Mas eu vou dizer uma coisa, tem gatos na história também. Ah, tem gato. Mas na capa não tá gato. Não, a Olha aqui. capa é uma... A capa é um menino, não é? Uma É um criança. menino, é um menino. É o um cão. Marcelo? Seria, né? Seria, sim. Seria o Marcelo com o cachorro, com a sua relação com o cachorro. Sim, essa é uma tela de uma artista radicada em São Paulo chamada Mika Takahashi, que tem uma proposta de artes plásticas que remete ao onírico, ao borrado, ao memorialístico. Esgarçado. E ao esgarçado, ótima palavra, exatamente. E aí isso foi trazido para a capa, e é uma capa, de certa maneira, figurativa, em que se destaca a figura do menino. Quando eu fui comentar essa capa, eu pensei assim, o cão, o menino e o sonho. É isso, assim, é isso. O Toby está no começo da história, é a Mima, que é uma gatinha, vai surgir um pouco mais para frente. E esses 3 gatinhos aí que você pegou os imãs de geladeira, são eu vou dizer meus filhos. Eita, eu vou ser cancelado, será? Porque tem gente que não pode dizer que é coisa de pai de pet e tal. Não pode? Não, dizem Por quê? que não. Porque... A propósito de... Não sei, diz Parece que não, porque carinhoso, nunca vai né? ser... exato, é um apelido afetivo, carinhoso. Mas Como filhos adotivos, né? Isso, as pessoas... Tem gente que não gosta, porque vai dizer que nunca é igual a filho de verdade, o que é verdade. Aliás, nunca não vai se ser pode igual ao dizer filho. também, nem filho adotivo, talvez não pudesse dizer, né? Talvez. Filho é filho. Filho é filho, exatamente. Tá bom. E aí eu tenho 3 Compreendo. gatinhos lá em Curitiba que são meus xodós, minha vida. As 3 personagens da minha vida, da vida do Pedro Jucá, pessoa física, autor, que costura o meu cotidiano. É com eles que eu atravesso as agruras do cotidiano, as glórias do cotidiano. Willow, Hopper e Nimbus. O gatinho Hopper, inclusive, é em homenagem ao meu pintor favorito, que é o Edward Hopper, que é americano, o pintor da solidão urbana. E veja, aqui no livro, na capa do livro, você tem a ideia mesmo de memória esgarçada, de memória borrada, não é? De lembrança. E porque o desenho é meio impressionista, seria? Não é? Eu penso que sim, eu usaria essa chave de leitura Há uma de certa, impressionismo. o rosto dele está borrado, o rosto da Sim. personagem, da criança, está aqui, ó. E o cachorro também, a paisagem ao redor. E o rio, que se chama ourives, quer dizer, ourives tem a ver com ouro, com Burilado. com burilar alguma coisa, Sim. a ourivesaria, não é? Ourivesaria, exatamente. O ourives é aquele que trabalha com ouro, Sim, com uma joia que deve ser lapidada. Como o tempo faz com a gente. Em que né, sentido, Ricardo? então, eu queria que você fizesse essa relação com essa metáfora? Tá. Existe uma dimensão da escrita, Ricardo, que foge ao autor. Você escreve, você sabe. Eu tenho muito pé atrás com as pessoas que batem no peito e com muito orgulho dizem: eu controlei cada coisa, eu tomei cada pequena decisão desse livro. E não é exatamente verdade. Você que também já estudou e estuda psicanálise, você sabe que tem coisa que a gente só descobre num só depois. Então, o nome Ourives, não obstante haja essa relação da ourivesaria e do burilado, e a gente vai já falar disso, foi um nome que surgiu talvez primeiro pela sonoridade. Gosto da sonoridade, gosto das palavras por sua sonoridade. Coisa de escrito. Gente maluca, Eu né? sou apaixonado pelas palavras. Eu sou apaixonado pelas Ourives. palavras. Às vezes vem uma Ourives. palavra, eu digo, mas não me parece, não me parece bonito. Não performa tem bem na eufone, língua. Não performa bem. Não tem tem eufonia, eufonia, exatamente. Aí escolho outra. E aí depois, é curioso como até essa escolha da palavra Ourives, de certa maneira, determina as escolhas que você, como escritor, vai tomando para você mesmo burilar o livro e para onde vai a história. Então, em determinado momento do livro, o Marcelo fala que ele conseguiu limar as personagens da primeira infância dele para que elas fossem colocadas, de certa maneira, como bonecos.
Sim. em caixinhas. Tem uma personagem que escapa a isso, que é a personagem do tio Dico, que é uma personagem crucial no começo da história, que é uma história que fala de trauma, né? Ele vai passar por um trauma muito, muito grande, muito violento. Não posso falar, senão vou dar spoiler do livro. Dá spoiler do livro. Mas esse burilado do tempo é uma coisa que vai se desenvolvendo ao longo da história. É um livro que fala de tempo e que está, inclusive, no título, né? Pois é, Amanhã. tardará. Amanhã. O amanhã tardará. Engraçado, ele está falando do passado, de uma recomposição da memória, dessa memória nebulosa. E, no entanto, é por isso que o amanhã tardará? Ele está ainda preso a essa água baldeada desse rio? Existe uma... É exclusivo do humano ser capaz de mudar os loci, os pequenos lugares do discurso, né? Nas letras, e a psicanálise fala muito disso também, são os deíticos, né? Pequenas partículas que permitem, tipo, eu, tu, ele, ontem, hoje, amanhã, aqui, aí, lá. Nenhum outro animal chegou a esse nível de refinamento de linguagem. Sim. Claro, isso é um grande feito, uma glória do ser humano, mas é também um motivo de danação, eu acho. É muito comum que, por conta da linguagem, que também convola o tempo, a gente acabe se perdendo nesse jogo de espelhos. E o livro fala um pouco disso. É de um evento que aconteceu ontem, mas que lá no futuro pode ter se passado 30 anos cronológicos, como se passam 30 anos mais de 30 anos cronológicos no enredo, mas não... Existem coisas que são infensas à passagem do tempo, existem coisas que são imunes à passagem do tempo e que é como se tivesse acontecido ontem. Eu retomo um pouco da ideia freudiana de o inconsciente não conhece temporalidade, ou de outra maneira, o inconsciente tem uma temporalidade própria, no qual essa cronologia física, em que ao qual o nosso ser material está submetido, a gente acorda de manhã, toma um café, depois de tarde vai para o trabalho e de noite dorme e a gente envelhece, o nosso corpo envelhece. No inconsciente, que é linguagem, tá? Sim. O inconsciente é linguagem, isso não acontece. Então, existem coisas que estão lá e se repetem e retornam e retornam. O inconsciente é um lugar onde tem 3 tempos ao mesmo tempo, né? Em que, ao mesmo tempo, passado, presente e futuro são perpassados, né? É uma coisa só que se mistura. Aliás, a própria separação entre inconsciente e consciente vaza, né? Vaza. De um para outro. Se filtra, não é? Causa até mofo. Causa até mofo. Contagia o outro. A gente separa, segundo Freud, apenas para compreender melhor as camadas. Mas, na verdade, essas camadas são borradas, né? Como a são capa. Borradas como a capa. Exatamente. Outra coisa, tão borrada a ponto de nós termos personagens sem rosto. Sem rosto. E explique-se, Pedro Jucá, explicarei. Por que essa menina e esse menino não têm rosto. Não tem rosto. E veja, o cachorro tem. O cachorrinho tem. O cachorro tem focinho, tem olho, tem definições maiores. E você foi perspicaz nessa observação. E aqui não, Ricardo? eles não têm rosto. Não tem. Foi de propósito. Claro, não fui eu que fiz esses bonecos, que os teci, né? Eu contratei de uma moça que trabalha com bonequinhos e tal. E eu falei expressamente, não coloque rosto. Porque eu quero que remeta ao infantil, porque remete ao infantil, são bonequinhos. Mas que não fique infantilizado. Eu quero que tenha uma falta de rosto ali, não só para universalizar o que está acontecendo aí na personagem, portanto no livro, no boneco, essas figuras que se misturam, como porque eu quero que tenha um certo ar macabro. A história não é uma história leve, não é para todo mundo, assim. Minha própria mãe me mandou mensagem ao terminar de ler, me esculhambando. Meu filho, como é que você faz isso e aquilo outro? Você é um homem com muito senso de justiça. Por que você fez isso com essa personagem e não com aquela outra que merecia muito mais? E isso, e aquilo outro. Então, quem for ler... Na verdade, a literatura que eu produzo, em geral, é dura. Assim. Muito bem. Quem é este romancista chamado Pedro Jucá? Se você fosse um crítico de teatro, ou melhor, de teatro não, de
de literatura, que tivesse que fazer uma crítica sobre o seu livro, você, do ponto de vista assim, intelectual, conceitual, você diria que você é um autor? Um romancista? Psicológico. A resposta curta seria essa. Uma resposta um pouco mais longa seria... Um romance, uma vez já me perguntaram, se tivesse que levar para o audiovisual, eu seria uma mistura de Manuel Carlos com Lars von Trier. É um thriller, é uma coisa assim? É um cotidiano em que aquilo que é aberrante ao cotidiano aparece de uma maneira muito patente e desorganizadora e brutal. O Marcelo vai dizer em determinado momento, família é brutal, arena de touros, rinha de cães. Então, é o local onde existe amor e afeto e cuidado e laço, mas é também o local onde existe o ódio, a destruição, a morte. E ele se pergunta, que outro animal conhece a vingança? Que outro animal se apraz na dor? É isso, assim, é uma história que tem amor, que tem riso. Uma amiga minha me falou, Pedro, usando o meme agora da história, tem um meme que diz assim, é o meu traço tóxico. Aí ela diz, Pedro, o teu traço tóxico é a ternura, porque existe a ternura, fala-se da ternura, existe delicadeza. Isso eu acho que está, inclusive, presente no título, porque essa combinação de amanhã, que é uma palavra mole, gostosa, dengosa, escorrega na língua, com tardará, que é uma palavra dura, essas duas interdentais, um oxítono, enfim. É uma mistura do que é delicado com o que é brutal. E é permanente, tem uma certa contradição, não diria, mas uma certa polaridade. Porque, veja, o amanhã tardará, o amanhã seria... nós estamos falando aqui de memória e, ao mesmo tempo, essa memória parece que ela se presentifica. Sim. E fica, né? Ela se presentifica e fica no presente. Ela está aderida ao presente. Ela está aderida ao presente, a um presente contínuo. Contínuo. Porque o amanhã tardará, eu vou continuar aqui. Sim, vou continuar aqui nesse estado, sim, ou nesse estágio. E a gente pode até pensar que amanhã as coisas vão ter se transmutado, se transubstanciado, mas tem coisa que não muda. Por isso é que incomodou tanto a sua mãe. Como diz, meu filho, não tem saída, você foi cruel. Cruel. Você foi cruel. Pedro é um escritor cruel. Você é um escritor cruel. Eu falei psicológico, mas agora eu estou trocando por cruel. E por que você precisa da crueldade? Pedro Jucá. Ricardo, essa é uma pergunta que vai me fazer pensar muito e levar para análise. Fofinho, né? Dentro de um ambiente muito fofinho. Da Olha família, só o cachorrinho. Das irmãs, o cachorrinho. Hein? Eu acho que a vida é cruel, Ricardo. Eu acho que a vida é cruel. De maneira geral, a vida é cruel e é algo com que a gente tem que se haver. A gente tem que aprender a se haver. Cada um com o seu caminho, assim. Tem gente que vai para a religião, tem gente que vai para... sei lá, para os filhos, tem gente que... Eu fui um pouco para a terapia, para a psicanálise, para a arte, eu acho que a arte salva, mas não no sentido vulgar, dessa salvação de uma cura, de um... que hoje em dia... culpa. Pois é, exatamente, porque hoje em dia as coisas... existe um discurso muito... eu vou curar, Não é isso, assim, é uma viabilização do impossível. Que continua sendo impossível, tá? Não, e tem a questão da terapia. As pessoas acham que fazer terapia é ficar mais leve. Não, terapia é cruel. É de crueldade crudelíssimo. Você com você mesmo. Né? De mexer onde você não queria mexer, mas é preciso mexer. Exatamente. Né? E as pessoas, eu estou andando de bicicleta, estou fazendo terapia. Você não está fazendo terapia. Né? Isso aí é lazer. Terapia é outra coisa. Dói. Né? Dói. Né? É outro processo. Eu sou cruel talvez nesse sentido. É uma frase que eu sempre digo do Belchior, que um dia talvez a gente descubra que ser meu próprio pai... Mentira, não é não. Mas eu sou muito... eu sou um filho, um rebento da arte dele. Né? Ele diz, eu quero mesmo que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Eu acho que a literatura serve para isso, assim, para incomodar, para mover, e é função do escritor, portanto, ser cruel. Não significa dizer que ele há de ser cruel, de uma crueldade gratuita, violência gratuita. Sim. Não é isso. Para fazer pensar, eu costumo dizer o seguinte, Pedro, eu costumo dizer que o teatro, por exemplo, que é a minha área mais específica, né? Embora eu tenha trabalhos na literatura, da poesia, no conto, na crônica, mas eu costumo dizer que é preciso o artista ser cruel não com as pessoas, mas com as ideias. Sempre. Com as ideias é preciso ser cruel. Porque é essa crueldade que faz com que a gente saia da zona de conforto. Exatamente. E comece a pensar o outro. Não só o outro no sentido de ser a alteridade, mas no outro que nos confronta. No outro que nos confronta, que nos incomoda. Que nos incomoda. E que... que rebate em nós, porque rebate que nos incomoda. Exatamente.
Por exemplo, por que que você... Como é que você filosofaria entre esses dois objetos aqui, o cachorro e o gato? Já que você tem ligações com o corpo freudiano da nossa amada amiga Laéria Fontinelli, Laéria, eu lhe queridíssima. digo, qual é simbolicamente, o que significa a relação com o cachorro e a relação com os gatos? Tem gente que é cachorro e gato ao mesmo tempo, gosta de ser as duas coisas. Eu, por exemplo, prefiro os cachorros. Não é? Sou mais cachorral do que gatícico. Dog person. É, Eu exato. sou uma cat person. É, eu sou uma e cat tem person. pessoas que são os dois, não é? Que trabalham com os dois. E eu queria, então, a partir desse objeto, você filosofasse sobre a relação do ser humano com o cachorro, a relação do ser humano com os gatos. É isso. Sim. Assim, na minha história pessoal, eu cresci com cachorros também. Você está falando aí que é uma pessoa de cachorros. Eu sou de fui uma cachorro. pessoa de cachorros durante a vida inteira, até que minha irmã adotou uma gatinha e a partir daí eu gostei de gatos. E aí na pandemia eu falei, vou pegar meus gatos. Mas e o peguei que é? 3 gatinhos. Se tivesse conceitual, o que é isso? Eu hein? vou emendar com isso aí. Eu vou, inclusive, talvez retomar uma fala do Marcelo. Do que personagem talvez- Marcelo. Do Marcelo. Tá. Ele diz assim, em determinado momento, talvez seja com os gatos e não com os cães que a gente divida o sublime e infernal destino de carregar indeléveis os traços da primeira infância. Na cena que ele está Quer dizer, ele descrevendo está isso, dizendo que como é? Repete? É preciso... ele acha talvez, que é talvez sejam os gatos que sejam nossos melhores amigos e não os cães, porque é com eles que nós humanos, é com os gatos, com os gatos, que nós humanos... dividimos o sublime e infernal destino de carregar imunes ao tempo, alguma coisa do tipo, eu não sei de qual, mas imunes ao tempo, carregar indeléveis os traços da primeira infância. A partir de uma cena em que ele descobre que tem um veterinário que chega para cuidar da Mima, que é um personagem do romance, e aí ele diz que, isso é muito freudiano também, tá? O ponto onde a mãe do gatinho pega ele para carregá-lo aqui, logo aqui acima do pescoço, é o mesmo lugar em que o macho morde a fêmea para dominá-la na vida adulta, quando vai cruzar. E aí essa informação choca o Marcelo e ele traz isso. Assim, talvez, é com os gatos que a gente traz essa marca do passado, que inclusive física, né, no lugar físico aqui do gato, que traz mesmo para o hoje. Então as marcas da primeira infância ainda estão lá, inclusive no sexo e na sexualidade, né? Enfim. E é curioso. Infernal, ele disse que é Sublime, infernal. sublime e infernal destino. Sublime e infernal. Destino. E Sublime você falou infernal que tem a ver destino. com Freud, que tem a ver com sexualidade, né? E tem a ver com mãe. Tem a ver com mãe. Tem a ver com mãe. Talvez o complexo de Édipo aí. Total. Eu digo... E é agressivo, né? Ela pega aqui, existe uma agressividade. há uma certa... Aliás, o sexo né? Tem um componente, não da palavra sexo. Não é agressividade no sentido de maltratar o outro. Não, de no forma sentido alguma. de que é uma energia vital, pulsante, de exatamente. carinho, compactuada, mas tem um elemento de força, de forças que se confrontam. Que se confrontam. E que se complementam. E se complementam sem fazer par, eu diria. O Lacan tem a coisa do não existe a relação sexual. E essa frase de efeito, oh, meu Deus, então, o que é que ele está querendo dizer? Não existe a relação sexual no sentido que comumente a gente dá de dois fazerem um, né? Para a psicanálise, pelo menos isso é uma coisa na qual eu pessoalmente acredito, esses dois não vão nunca fazer um. Essa unidade perdida, se é que a gente já teve algum dia, né? Ela não retorna. Então, ali no sexo, existem dois sujeitos numa mesa de bar, conversando, sendo sujeitos, dialogando o que a gente está fazendo aqui hoje. Pensando a vida, filosofando, viajando, na maionese ou não. Mas na hora da relação sexual, você pontuou muito bem, é um sujeito e um objeto, né? De novo, a gente não está falando de um aspecto vulgar. Não, nem estamos defendendo a agressividade. Não, de forma alguma, pelo amor de Deus. A gente está aqui filosofando. É um sujeito e um objeto, porque você está com o outro e você amassa o outro, você morde o outro, você chupa o outro, você cospe o outro. Isso. E aí depois terminou... como é que chama? Fluidos. Né? Você está ali numa coisa muito mais próxima do carnal. Invadindo a boca do outro, da não é? coisa, da pura coisa que está aqui no Coisa Amor também. A gente pode falar disso. Vamos falar, porque além de romancista, ele é poeta. Ele tem um livro, a gente podia conversar sobre isso. De contos. E ele citou aqui o nosso Belchior, e eu preciso lembrar que, apesar de ser de ser procurador do estado do Pará, do Paraná, melhor dizendo, do Paraná, mora em Curitiba, inclusive, Sim. o nosso Pedro Jucá, ele é cearense. Será que ele é filho do Belchior mesmo? Não.
mas ele citou Belchior. E que Belchior já está citando João Cabral de Melo Neto, né? Com a faca, sim, né? sim. Quando ele diz, eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne. Eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. E a sua poesia é esse canto torto que corta a carne de vocês? Inclusive, veja só a capa, a contracapa, veja, faca. É uma faca, e um garfo. é um punhal, é um punhal. Aqui Sim. na capa também um punhal. E veja, ele define o amor como uma coisa. Explique-se, por gentileza. É pena que não tem aqui agora um sofá, um divã, e não seja eu psicanalista para ouvir. Exatamente. Então, esse título aí... Coisa, amor. Eu quis tensionar duas coisas que estão, talvez, em dois opostos. De um lado a coisa, de um lado o amor. Que coisa é essa? De novo, eu quero fugir da psicanálise, mas, infelizmente, Freud me puxa de volta pelo pé. Coisa, eu estou remetendo aí ao Das Ding freudiano. Que é a coisa, né? É o isso, a coisa, que seria justamente aquele objeto perdido, miticamente perdido, que dá margem a que nós nos tornemos seres desejantes. Ou seja, aquela perda fundamental, existencial, ontológica, que a gente não consegue nem nomear, mas que está, talvez, além ou aquém da linguagem. Então, é a pura coisa, é o puro corpo, é a pura corporalidade, é aquilo que escapa à linguagem, é aquilo que retorna e retorna e retorna, que a gente tenta circundar e circular, mas do qual a gente nunca vai fazer sentido, do qual a gente nunca vai tirar sentido. É o beco sem saída, é o vazio absoluto, é o furo. Aí, a depender da epistemologia que você quiser seguir ou do campo do saber, vai haver muitos termos. E do outro lado, o amor, que seria essa utopia de horizonte, esse laço com o outro, esse altruísmo, né? Esse altruísmo, essa entrega, esse afeto bom, que culturalmente a gente associa a muitas coisas. A figura da mãe, a figura da total abnegação, de você chegar lá e se entregar e fazer pelo outro. E eu acho que a experiência humana se coloca justamente na fenda, que é estreita, mas enorme, entre esses dois extremos. A coisa e o amor. O puro corpo e essa malha simbólica e imaginária que a gente tenta costurar com o outro, a 2, a 4 mãos, às vezes, e que nem sempre dá certo, né? Mas é poema? Estou vendo contos. Que não. Não, são contos. São contos. Eu disse que era poeta. Não, são contos. Não é porque talvez a sua poesia seja, a sua prosa seja poética. Estou vendo aqui pelo que você fala, né? Você escreve no romance aqui, ou Amanhã Tardará, mas ao mesmo tempo conceitua, faz alguns axiomas sobre o acontecimento. Faço. Né? Então, por isso que me ocorreu esse ato falho, para lembrar, continuar lembrando do Freud, esse ato falho de chamar você de poeta, por causa dessa poesia poética. Então, eu vou continuar a falar com este escritor, que se chama Pedro Jucá, que ele citou aqui o outro escritor, que é o nosso Belchior, porque ele vai dizer se o texto dele, em que medida o texto dele é essa faca, esse feito faca que corta a carne do leitor. Até porque ele está dizendo, olha a camisa dele, olha o que está escrito na camisa dele. Me leia que eu gosto. Será que ele gosta e por que gosta? No próximo segmento do programa Diálogo com Pedro Jucá. O diálogo de hoje é com o autor deste livro, o romancista, o primeiro romance de Pedro Jucá. É ele o nosso dialogador de hoje, ele é escritor, ele é advogado, ele é procurador do estado do Paraná e tem ligações com o mundo da psicanálise, enfim, do corpo freudiano, como pesquisador nessa área. E no segmento anterior, ele citou o nosso poeta Belchior, que diz que o canto torto tem que ser uma faca para cortar a carne de vocês, a carne do leitor. E eu perguntei a ele no segmento anterior se a obra dele também é essa faca que corta a carne do leitor. Ricardo, sim. E você tinha perguntado também da questão da poeticidade, né? Meu pensamento é sair
naturalmente torto, imbricado, tortuoso. E eu acho que isso se reflete um pouco na minha escrita, mais no Coisa Amor e um pouco menos, talvez, fruto de uma maturidade. Veja, é um punhal a capa. É um punhal. Então, assim, o texto do Coisa Amor é muito mais pesado, denso, quase barroco, assim, sabe? Tem ideias trabalhadas. O Proust dizia que um romance, um texto literário com teoria é como se fosse um presente com a etiqueta do preço, né? Então, a gente não tem que balancear um pouco isso. É o que você faz, eu acho, que eu tinha dito no segmento anterior. O que você falou. Que você descreve um cenário, uma situação, e aí comenta, mas você comenta. Comenta. Isso no Coisa Amor, nos contos do Coisa Amor, está muito mais presente. No Amanhã Tardará, eu acho que eu peguei assim um trator, passei por cima do texto, terraplanei o texto para que a história saísse para primeiro plano, sabe? O texto não houvesse tanta fricção entre o texto, o leitor e o que está sendo narrado ali. E a reflexão. Né? A reflexão, isso. E aí você cita Belchior, e agora me ocorreu lembrar, no seu livro que trata da infância, me ocorreu lembrar Proust, né? La Recherche du Temps Perdu, quer dizer, a procura do tempo perdido, que é o que o seu livro faz, né? Visitar o lugar onde a infância envelheceu. Ou não envelheceu. Ela ficou lá mumificada e você tenta recuperar e burilar, né? Já que o rio é o rio chamado Ourives, o rio da personagem, o rio que corta a história das personagens do livro Amanhã Tardará, publicado pela editora Planeta. Tusquets. Muito bem. Já que estamos falando de infância, vou colocar aqui 2 objetos, um físico e o outro sonoro, que tem a ver com sonhos de infância. Olha, isso aqui é um álbum que ele me trouxe, Sonhos de Infância, de Pedro Jucá de Oliveira, de Fortaleza, 1989, com... Bom, depois ele vai explicar. Mas antes, para dar um mote da explicação dele, por que ele trouxe exatamente desenhos infantis, enfim, álbuns de infância, eu trouxe uma música com ele que eu acho que... que coisa boa ter você para comentar aqui a nossa música. Essa música fala de família, né? Fala de pai, fala de mãe. Tudo a ver com você. Tudo a ver. Como eu falei, a história... Por isso que eu escolhi essa música para você. A mistura de Manuel Carlos com o Lars von Trier, porque o Manuel Carlos era o autor das novelas de família, né? Era sempre ali os laços familiares. Leblon, a família do Leblon. Cafezinho, Dona Helena. Dona Helena. E eu acredito que a cosmogonia do humano está na família. Está nas pequenas combinações entre pai, mãe, às vezes um irmão, enfim, da família nuclear, sobretudo, mas a família vai se estendendo, né? Mas aquela famíliazinha nuclear pequena que começa no bebê, que fomos eu e você um dia, isso vai fazer deslanchar toda a nossa personalidade, todos os nossos dramas, todos os nossos traumas, todas as nossas glórias, desejos, delícias, e não tem como sair da família. Não tem como sair da família. O universo, para mim, é criado a partir da família. O que vem depois é superestrutura. Mas das famílias, né? Das famílias. Não, das famílias, claro. Em todos os modelos. Porque hoje a gente está... Hoje aí com a extrema-direita, a gente fala em família, tem que explicar. Porque ficam pensando que é aquela família... Claro, quando, na verdade, desconhece a diversidade. A minha família é diversa. Eu tenho meu namorado e meus gatos e essa é a minha família, entendeu? Como ela disse, todo mundo teve pai, quem já... Foi e quem ainda vai. E quem ainda vai. No Exatamente. caso, você é pai de gatos. Sou pai de pet. Pai de pets. Mas, veja você me trouxe tudo a ver com essa música. Eu nem sabia que ele ia trazer isso, mas vi o romance e disse, opa, é a memória, é o lugar da infância, né? Eu costumo dizer assim, que ao artista não basta ter sido criança, é preciso continuar sempre sendo. Né? A criança tem o espanto, se não for criança, não consegue escrever nada. Sim. Não é? Sim. Porque você vai olhar para uma pedra, como diz a poeta mineira, como é o nome dela? Adélia Prado, que diz às vezes, quando é que a poesia falha? Ela diz, quando eu olho para uma pedra e só vejo pedra. Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. Lindo, né? E assim, às vezes olho pedra e só vejo pedra. Quer dizer, a poesia não está presente, né? Sim, não vai embora. Vejo pedra, porque ver pedra é pedra. Mas é bom quando a gente olha pedra e pensa em gente, na nossa pedra, no coração de pedra, enfim.
Por que você trouxe o seu álbum de infância, o menino Pedrinho? Pedrinho. Por que Pedrinho? Você trouxe isso? Você usou o meu nome, o meu apelido de infância. A minha família inteira, até hoje, me chama de Pedrinho. Papai, mamãe, vovó, que foi quem fez esse livro. Eu vou Ela falar fez disso. esse livro? Que livro é esse? Esse livro, veja Pedrinho, só. o livro do Pedrinho. Eu sempre digo, e essa frase talvez seja até um pouco pernóstica, mas eu logo em seguida me explico. Eu aprendi a escrever antes de ler. Em que sentido? Eu estava ainda na alfabetização, aprendendo beababá, bebebé, ou seja, adquirindo instrumental para uma escrita, e minha avó, vovó Nídia, me pegava todo dia e sentava e me colocava para fabular e escrever histórias, ou às vezes até um ditado, ela ia ditando, eu ia desenhando as palavras, né? E de modo que eu tive uma relação com a escrita desde muito cedo e muito afetiva. Eu estava ali na casa da minha avó, recebendo carinhos, afagos, afetos, amores. Quando eu fiz 18 anos, ela compôs esse livro, inclusive no sentido físico, assim, veja que é sempre um textinho com um desenho. Ela desenhou cada coisa dessa porque ela é artista plástica. Ela desenhou, pintou a vida inteira. Então, assim, ela compilou aqueles textos que na primeira infância eu escrevi, mal e mal. Veja que tem textos aí, contos, que tem uma linha. Seus? São assim, da criança, do Pedrinho. Do Pedrinho. Do Pedrinho. Do Pedrinho. Tem umas coisas que ela me colocou para ditar, assim, que não foi eu que inventei, mas tem, sei lá, eu falo da minha tia, do meu tio, do meu pai. E aí, digo, hoje eu estava folheando e vi, minha tia Mônica. Tem uma tia Mônica. Minha tia Mônica é legal e não tem apelidos. Pronto, é isso a história. Mas eu estava ali ainda aprendendo a escrever. Quando eu fiz 18 anos, ela compilou essas histórias, fez essa brochura, fez a capa, imprimiu todo bonitinho, costurou, desenhou um desenho específico para cada, pareando com cada historinha e me deu. E me deu quando eu fiz 18 anos e eu tenho essa relíquia comigo, que são as minhas primeiríssimas histórias não publicadas. Pois é, mas é uma forma de guardar em si o Pedrinho, a vovó, a vozinha. Exatamente. Né? Exatamente. As minhas férias, o sinal de perigo, o telefone. Sim. O telefone é muito importante. Sem o telefone a gente não conseguia se comunicar e falar com os outros. Viva o telefone. É só isso. É só isso. Enfim, e fala do cachorro, minha tia Mônica. Fala. Minha tia Mônica é muito boa. Não tem apelido nenhum. Eu a amo. Quer dizer, coisas que você disse que ela foi anotando. Isso. Veja só, muita coisa ela anotou, mas tem coisa que eu de punho próprio escrevi. Porque eu estava ali, ela me colocava como em vez de fazer a caligrafia, o ditado, ela estava exercitando a tua criatividade. A criatividade e a escrita, mundo, a observação. Que lindo. Exatamente. Que bonito. Exatamente. E isso tem tudo a ver com outro objeto que eu vou colocar, que ele me trouxe. Este aqui. Vocês sabem o que é isso? Olha aqui, corta aqui. Não, quem vai dizer é ele. Pedro Jucá. O que é esse objeto e por que você trouxe e que ligação você faz com este outro objeto da avó? Esse é um postal que eu comprei em Londres, no Museu do Freud Museum, lá em Londres. E essa imagem é a imagem do divã do Freud, lá em Londres, já no final da vida, né? Ele escapou do nazismo de Hitler e foi... E se radicou em Londres. Se radicou em Londres e acabou morrendo lá. E eu estive lá e foi um momento, assim, glorioso da minha vida, foi maravilhoso. E como lembrança, eu deixo isso aí na minha geladeira, assim, pregado entre ímãs. Como lembrança, eu trouxe de lá, porque a psicanálise é muito importante na minha vida, assim. Às vezes eu vivo um pouco de mal da psicanálise, sabe? Às vezes eu fico tipo, mas não tem jeito. Em tudo que eu faço, a Freud está ali, sabe? Assim, é curioso até porque antes de conhecer Freud, tinha algumas coisas que eu já pensava que depois eu vim descobrir, tipo, meu Deus, isso aqui é freudiano. Eu me lembro de eu ser um adolescente ainda, começando e ver a cena de uma criança se amamentando da mãe, pensando, meu Deus, essa criança está comendo a mãe, essa criança está devorando a mãe. E anos depois eu vim descobrir que esse pensamento que eu tive, quando meninote ainda ali, sei lá, 13, 14, 15 anos, está em Freud, né? Essa coisa do devorar a mãe, do querer deglutir um objeto, da tem uma conotação oral. sexual também, tem, claro. Né? Comer a mãe, não é? Sim. Tem um sentido. No português tudo é palavra, tudo é narrativa, não é? Tudo é narrativa. É narrativa, é uma linguagem, a linguagem que você usou, não é? E o que você... Eu ia pedir aqui para você falar com a avó. O que você levaria para esse divã do Freud, que teria a ver com a avó?
Questões ou com a criança? Como é que você falaria? Questões avoengas. É. Eu sempre digo que a minha melhor forma de amor veio a partir da vovó Nídia. Assim, o amor mais depurado, mais, para não usar a palavra puro, eu vou usar depurado, porque puro talvez tenha uma outra pegada, mas é um amor mais depurado, mais livre de contradições, incongruências, porque, de novo acompanhando Freud, eu acho que todo amor tem ódio, né? Todo amor tem o seu contrário, todo amor, todo afeto positivo tem o seu lado negativo. E eu acho que com a vovó Nídia, ao longo da vida, eu experimentei um amor mais livre desses sentimentos que complexificam as relações. Então, a relação com a mãe é linda, é maravilhosa, a mãe é linda, mas é tormentosa. Ela tem regras, né? Tem. Mãe, a avó é a mãe sem as regras, Exatamente. né? Exatamente. Sem a crítica, sem a punição. Sem a punição, tem a aceitação, só carinho, né? Só carinho, é só carinho. Pelo menos a Exatamente. avó que a gente idealiza, né? Isso. Que a gente inventa. Aliás, toda avó é inventada. Toda avó Tudo é inventado, tudo é né? inventado, Até nós cara. somos inventados de nós mesmos. Nós somos personagens de nós mesmos. Ótima frase. Né? Somos personagens de nós De nós mesmos o tempo Anote isso, senão eu vou roubar. Somos personagens de nós mesmos. Nós somos personagens mesmo. Quando a gente olha para si mesmo, a gente é o nosso olhar sobre nós mesmos. Então a gente inventa. Não que a gente queira mentir. É a impressão que a gente tem de si mesmo. Se eu pedir para você falar de mim, vai ser outro Ricardo. Com certeza. Não é? Com Agora, certeza. inclusive é mutável. Eu tenho meu olhar sobre mim, inclusive o olhar da gente sobre a gente mesmo é mutável. Mutável. Né? Pelo fato de eu ter falado que eu era alguma coisa. Tive uma imagem de mim num domingo, daqui a 3 domingos eu poderia ter outra. Totalmente né? diferente. Poderia ter outra desse processo. E é para isso que Totalmente existe diferente. esse. Você já esteve nesse. Não neste divã, mas no divã. Queria ter estado nesse divã. Neste aqui seria ótimo. Mas, enfim. Já estive no divã durante muitos anos. A minha analista aqui foi a Regina, que inclusive faz parte do corpo freudiano. Passei anos no divã com ela, talvez 7, 8 anos. Outra coisa, o Pedro, a gente diz, eu queria estar aqui desse divã do Freud. Mas, na verdade, eu acho que seria tem uma outra vantagem, há uma acréscimo aí de valor, de valoração, não estar exatamente aqui, porque o Freud estava numa determinada mentalidade, num determinado tempo, e o Freud foi reprocessado. Sim. Pelo olhar contemporâneo, inclusive. Redeglutido, isso. Ele foi redeglutido, né? Sim. Então é um outro Freud. É um outro Freud. Talvez um se Freud você tivesse novo. sentado aqui, você teria um outro tipo de pensamento. De psicanálise. Com certeza, com certeza. A psicanálise Eu avançou muito. quis colocar esse termo para dizer que a psicanálise não é algo datado, Não é, mumificado. não é. Ela foi reprocessando-se. Ela foi se reprocessando é ao longo atual. do tempo. Existe um discurso hoje em dia de um... Ela é pós-Freud, é isso, né? Ou a partir de Lacan, a partir de tanto tudo. Existem outras pessoas, existem outros pensamentos. E hoje em dia eu penso que existe um discurso cientificista muito forte de querer jogar por terra a psicanálise. Eu não sou partidário disso, ao contrário, me coloco frontalmente contra isso. A psicanálise atual, ela é viva, é mutável, como você falou. Há um livro recente, acho que da Pasternak, né? Sobre uma crítica à Ciência Pouca é Bobagem, do Dunker e do Pasternak. Da Pasternak, da Pasternak, isso, desculpa, isso. Que é... Eu acho que é isso, Ciência Pouca é Bobagem. Que não é uma ciência. E que nem por não isso... É mesmo, né? E não é, nunca quis. E nunca se propôs a ser. Nunca se propôs a ser. E que bom. E que bom que não seja. Que bom, meu amigo, que bom, porque não é científico que não é válido, né? É uma outra forma de conhecimento. E o humano é muito além da ciência. E quem estuda ciência profundamente sabe que ciência não é tão objetiva assim. Existem consensos, né? Ciência é um conceito, é um consenso daquele tempo, naquela circunstância, e as coisas mudam. Que bom também. Tanto assim que os psicanalistas são contrários à ideia de que uma formação acadêmica em relação aos psicanalistas. Exatamente. Né? Contrário aos cursos, né, de criação de curso superior de terceiro grau para a formação de psicanalista. Exatamente. Né? Exatamente. A psicanálise é um outro tipo de formação, Uma formação tipo contínua. De forjar um conhecimento. Isso. Justamente, forjar no bom sentido, hein? Sim, de construção, de produzir saberes. Justamente porque está se lidando ali com o inconsciente, que não é completo, né? É furado. Vamos colocar, então, os 2 últimos objetos do nosso dialogador de hoje, o Pedro Jucá.
Aliás, 3. Vamos ver se dá tempo. Porque ainda tem um objeto surpresa que eu trouxe para ele. Tô nervoso, viu, com esse Vamos objeto começar por surpresa. aqui. Fortaleza. Fortaleza. Veja, ele é um cearense Loira que de passou num trança. concurso para ser procurador do estado do Paraná. Vai morar em Curitiba. Olha o símbolo de Curitiba. Isso aqui é o símbolo de Curitiba, não é? Araucária. Araucária, né? De Curitiba, a árvore famosa de Curitiba. E outro, o Fortaleza. Tá vendo colocar aqui um objeto só: Fortaleza e Pronto. Curitiba. Pronto. A terra de onde eu vim e a terra onde eu moro atualmente. Exato. É curioso porque até a palavra Curitiba significa, não sei exatamente em que idioma indígena, mas significa reunião de araucárias. Grupo de araucárias, grupo de Curitiba. E, enfim, Fortaleza é a loira desposada de sol, a terra de onde eu venho, a terra onde eu me criei. É daí que vem meu sotaque, que é uma coisa que eu não perco nunca, assim. Eu tenho um sotaque forte, do qual eu tenho orgulho. E fui parar, talvez, num extremo oposto, que é Curitiba, né? Em Fortaleza, aqui as pessoas são cálidas, receptivas. A gente está numa cidade tropical, quente, para usar um termo bem cearense agora, calor de rachar o quengo, entendeu? E Curitiba é uma outra história, assim, sabe? É uma cidade fria, e aqui eu uso frio no sentido ambíguo da palavra, né? Eu adoro Curitiba, amo Curitiba, amo. Mas é uma cidade fria. Passa-se muito frio, inclusive eu conheço alemães que já me disseram: Pedro, o maior frio que eu passei na vida Foi em Curitiba. Curitiba. E não na Alemanha. Digo, mas o que essa junção fez de você? Essa cearensidade com o Paraná. Tá, essa aí é uma pergunta capciosa também. Vou tentar viajar Porque, aqui. veja, você tem toda essa formação, claro, o estudo de direito, Sim, um sim, concurso sim. público, etc. Mas você hoje é um homem digamos, como é que chama? É uma balança, é o fiel da balança, não é? Um procurador, Sim, tem uma certa, a norma, a ética, enfim, num outro estado, No outro Como é que estado. você se deixou perpassar por isso e que resultou em quê? Sim. Eu acho que chegando em Curitiba, eu aprendi a lidar com um outro tipo de socialização, sabe? Aqui em Fortaleza, eu tinha minha família, eu tinha meus amigos, e as pessoas aqui, eu cheguei por esses dias e já vi como é diferente o diálogo, a conversa com o outro, com aquela pessoa, com um transeunte na rua, com uma pessoa que encontra assim, por acaso. Em Curitiba, às vezes você dá bom dia para o vizinho e as pessoas não respondem no elevador. Então você começa a criar um outro tipo de interface. Eu acho que essa minha ida para Curitiba me trouxe uma nova perspectiva de interface social. Assim. É um outro tempo, é uma outra ética, é uma outra dinâmica. Acho que é isso, assim. Acho que é isso. E tem a ver com esse outro objeto que você me trouxe. O último antes do objeto surpresa, que é o seu anel. Anel de formatura. Pagou seu anel de doutor para não dar o que falar. Saiu, cara, na rua. O livro foi o doutor do ABC e aqui o doutor em Direito. Pois é. É o doutor em Direito. É. Que acho que você já falou disso, né? O fato de você estar num outro lugar, mas exercer um certo poder nesse outro lugar. Você, Sim. afinal de contas, é o procurador do Estado. Mas sabe que eu nem gosto de ocupar esse lugar de poder. É um rubi, assim, não é? Sabe? É um rubi. É do um rubi, advogado, do né? advogado. Do advogado. Isso, do advogado. Eu sempre digo que, é assim, eu tô de óculos, é o escritor, aí tiro o óculos, é o procurador. É igual o Clark Kent, o super-homem é o Clark Kent. Eu tenho dupla identidade. Opa, eu tenho dupla identidade, Ricardo. Eu não gosto, raras as vezes em que eu misturo essas duas identidades. Assim, eu trouxe aqui como uma provocação mesmo, assim, para a gente pensar, refletir. Esse anel é do meu bisavô, pai da minha avó, Nídia, que foi quem fez A ligação com a família, com os laços, com a memória. Questão o teu avô atávica. era advogado? Bisavô ou avô? Bisavô. O bisavô era advogado? Meu avô também era do direito, mas esse anel é do meu bisavô, pai da minha avó paterna. E quando eu me formei, a minha avó me deu esse anel como presente, porque meu bisavô era advogado, se formou em Direito, mas eu estava conversando hoje com ela sobre isso. Minha avó é viva, é lúcida, graças a Deus. E ela estava me explicando a história do bisavô, que ele se formou em Direito, mas precisou ir vender tecidos para sustentar a família, assim, sabe?
Então, veja, esses meandros familiares perpassa completamente meu discurso. E já que falamos tanto de psicanálise, eu estou lendo o que está escrito na camisa dele. Me leia que eu gosto. Como eu sou um psicanalizante sempre, né? Para ser fiel a Lacan, veja a palavra leia aí, o verbo ler, não é só usado no sentido de alguém que faz uma leitura de uma literatura, de uma escrita. Ler também é compreender. Vou ler o ambiente, né? Qual é a leitura que eu faço do mundo? É compreender. Escarafunchar, né? Escarafunchar. E quando eu me coloco... E no seu caso, você diz assim, me leia que eu gosto. Você gosta que leiam você? Claro, que leiam o que você escreveu, sim. Mas eu quero botar noutra dimensão. Que leiam a sua alma, leiam o que você é. Você é aberto, você é um... Você é um livro aberto? Não. Mas eu gosto que me leiam. Com algumas páginas... É um livro difícil de ler. Em mandarim, hein? Para ninguém ler, porque não sabe mandarim. Exatamente. Hein? A gente tem que cifrar algumas coisas. Algumas coisas são cifradas. Algumas coisas precisam ser cifradas. Não é totalmente aberto. Não é totalmente aberto, não é totalmente claro. Me leia que eu gosto, mas até determinada página. E até assim, me leia mesmo sem me decifrar. Entendeu? Que eu vou lhe devorar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E às vezes tem um poema que eu digo, com você não é decifra-me que eu te devoro. Eu devoro quem me decifra. Exatamente. Eu devoro quem me decifra. Exatamente. E agora eu vou tentar decifrá-lo porque é a hora do objeto surpresa. Eu trouxe um para ele trouxe um para mim. Olha, o livro é grande, hein? Não abra agora. Tô com medo. Eu quero primeiro abrir o seu. Tá, abrir o seu, porque você é o nosso convidado especialíssimo. E ver o que foi que ele inventou de trazer para mim. Hein? Ele entregou a produção e a produção... Não me diz o que é, para ter surpresa mesmo, para não mentir. É fininho. Opa, é o papel. É o papel. Não é possível que tenha a ver de novo com a infância. Essa infância, esse menino, esse é Pedrinho Jucá. Pedro Jucá, 8ª série, proposta número 3, A Casa no Lago. Não me diga que é uma redação do Pedrinho. Veja a data na frente aí que você vai ver. 12 de agosto de 2004. Você tinha? Eita, eu nasci em 89, tinha 15 anos. 15 anos. Então, 14, 15 anos. O adolescente. O adolescente. E por que você trouxe? Por que eu trouxe isso? Essa é uma redação de colégio, na qual eu nem tirei 10, veja só, tem uns erros. Tirou 8,6. 8,6. Tá. Que eu guardei comigo durante muito tempo e que, no final das contas, numa versão melhorada, redigerida, revisada, se tornou um dos contos do Coisa Amor, meu primeiro livro publicado. Para você ver que, inclusive assim, é um conto tragicíssimo, pesado, para você ver que eu era um adolescente meio... meio atormentado, era ali talvez fora da casinha. E eu escrevi isso quando é uma história trágica, que foi mortes e suicídio. Depois, se você quiser, você pode até dar uma lida. Mas veio a se tornar... E tem até uma anotação que eu vi aí. Veja isso, olha. Leia isso aí. Seria-me a dor de uns ossos quebrados. Eu vi isso um dia... Assim, eu peguei esse papel, nem está no texto. Eu devo ter anotado isso depois. Tem alguma coisa que eu estava tentando escrever. Eu não sei se está no texto, eu já nem me lembro mais. Mas uma anotação avulsa aí atrás. Mas termina assim. Mas para mim, tal caminho, né, é muito difícil. E minha cabeça era delírio, meus pés, agonia, e as mãos, sangue. Você veja, e aí eu reformulei isso, essa ideia, menino de 15 coloquei, anos. E aí estetizei de uma maneira melhor, num texto um pouco mais elaborado, e coloquei no Coisa Amor. Olha o que eu trouxe para você. Ai, meu Deus do céu, tá. Será? Aí eu vou fazer uma ligação entre a crueldade, que eu nem tinha feito, mas agora eu vou fazer. Entre a crueldade e sair um conto do Edgar Allan Poe. Que beleza. Olha o que eu trouxe. Eu sei que você... Como que é o nome dele? É o Aldemir Martins. Mas é uma releitura. Eu posso ler atrás? Pode, é uma releitura. Posso? É do Tota. Eu nem sei. Para Ricardo Guilherme, uma lembrança viva de Aldemir Martins em comemoração ao seu aniversário e ao seu programa Diálogo. Por Tota, 2017. Eu pedi ao Tota. Eu acho que é uma releitura do Tota aos famosos gatos. Você sabe que o Aldemir Martins... E a gente falou de gato aqui, menino. Pois é, eu trouxe por causa disso. Eu digo, você é pai de gato,
Né? Vive com 3 gatos. 3 gatos. Lá em Curitiba. Com 3 gatos. Eu vi... Além do outro gato Além do outro gatão. gato. Além do gatão. Além do gatão. 3 gatinhos e um gatão. 3 gatinhos e um gatão. Muito bem, que é o seu marido. Mas, enfim, vejam, e aí eu trouxe o gato do Aldemir Martins, que tem obsessão. Uma fase do Aldemir era gato. Eu amo esses quadros. E uma dele. figura linda que recria esse trabalho é o Tota, Sim. o cearense Tota. Sim. Esse quadro é de 2017 e eu pedi para trazer, Que lindo, para lembrar cara. você e para você falar de gatos, porque eu sei que você ama. gatos, E mais tem que eu me gatos. lembrei de um conto terrível do nosso Alencar Avô, que é sobre um gato, como é o gato? É a história assim. Eu acho que eu estou me lembrando Tá se lembrando. vagamente, sim. Mas enfim, chegou a hora da gente se despedir, não há mais tempo, mas a gente pensa, leiam, acho que é um gato, ai meu Deus, o gato preto se chama, eu acho, o gato preto. Talvez. Mas o gato é bom, tem tudo a ver com o nosso dialogador de hoje, porque vejam, esse conto é um conto terrível, de terror. Cruel. É cruel, que tem a ver com ele, mas ao mesmo tempo com um bicho que é fofinho. Tão legal, tão gostoso, tão macio, Que é quente, tão cálido. macio, que é tão lindo. E tem tudo a ver com a literatura e com o jeito de pensar e de produzir saber do nosso dialogador de hoje. A quem agradeço pela presença. Pedro Jucá, um beijo, um abraço a você. Na próxima semana a gente volta com mais diálogo e fazer com que a gente produza mais saberes.